Tá pronto aí, Rodolfinho? Tchau, pode começar? Let's go. Então vamos lá, então. Boa noite a todos. A gente nós vamos falar dos gases de coqueria. O nosso grupo é composto pela Ana Paula, pelo Carlos Henrique, por mim e pela Tatiane. A professora Sabrina Macedo. Que nome é esse, hein, senhor? A fera. Pode mudar aí. Eu tô mudando aqui, igual retardado. O treino tá indo. Ai, gente, eu não posso rir, não. Então, a nossa introdução, os processos, né, siderúrgicos, eles geram gases, né, como subproduto, e esses mesmos gases, eles podem ser reaproveitados, né, na própria planta industrial. E os gases de alto forno, né, gases de coqueria, né, que é o coque ovo, e o gás de acearia, esses são os gases. Então, eles são, né, é de suma importância você saber sobre a composição, as propriedades desses gases, né, para até mesmo... Pode ir, Tati. Travou aí? O carvão mineral, para a indústria, né, para a siderurgia, a coque integrada é denominado carvão coqueável. A classe de carvão comumente usada para o uso siderúrgico é o carvão bemutinoso. Vou explicar isso no slide à frente. Então, ele representa uma parcela, né, uma grande parcela nesse custo final, né, desse aço produzido. Mas a questão é, esse carvão coqueável, ele também, se ele não, como fala? Pô, gente, eu esqueci. Se ele não amolecer, se ele não se agregar o aquecimento do alto forno, né, ele é chamado de carvão não coqueável. Esse carvão coqueável, ele é uma forma sólida, né? Ele vai aquecer, então ele é denominado coqueável. Então, se ele não agregar, se ele não chegar a amolecer, se ele não agregar o aquecimento, ele já é chamado de carvão não coqueável. Pode passar aí, Tati. Aí, ó, é o carvão, né, bemutinoso. É a mistura complexa, né, de matéria orgânica e inorgânica. São, né, as macérias, que é a vitrinita, extinita e a inertinita. A matéria, né, mineral é a argila, os carbonatos, os sulfetos e os quartos. Então, aqui tem a vinitrinita, a extinita e a inertrinita. Pode mudar aí, tá? Então, o coque, né, o que é o coque metalúrgico? Ele é um material sólido, né, carbonáceo. Ele é obtido pela destilação do carvão mineral, né, através de degradação física e química de uma gama de temperaturas. Então, por ele ser, né, carbonáceo sólido, o que ele é? Ele é um carvão, ele é feito, né, da destilação do carvão mineral na ausência de ar, né, e tempo estabelecido. Ele tem um tempo ali estabelecido. Ele também é baixo teor de enxofre, né, e cinzas. Pode ir.
O meu tá cortando aqui. Ah, não, pera aí que eu tenho que só tirar aqui, ó, o chat. Desculpa aí. Aplicações do coque, né? É na fabricação de fergusa. Ele é um agente redutor, né, fundamental, utilizado nos altos fornos, nos fornos elétricos. Ele é a redução do minério de ferro para ferro metálico. Então, aqui, a gente vê, né, que é o óxido de ferro 3, né, ou o óxido férrico, que é também conhecido como a hematita. Tem vários nomes. É conhecido também como óxido de ferro vermelho, mais o coque, mais a calcita, vai ter aí, né, o carbonato, né, o dióxido de carbono, vai ter o silicato de cálcio, vai ter o ferro metálico. Pode. Aí as características, né, do coque. É uma resistência, né, para suportar, ele tem que ter uma resistência para suportar aí o manuseio dele. Ele tem que resistir ao esmagamento causado pela carga né, do forno. Ele tem que ser poroso bastante, né, para queima rapidamente em frente às ventanieiras, né? E ele deve ser uniforme, ele tem que ter um tamanho, né, para a boa distribuição, né? E também tem que ter uma uniforme em análise, eles têm que ter um certo tamanho até para fazer as análises. Pode. Aí. Pessoal, boa noite a todos. O coque, ele precisa desempenhar algumas funções básicas aí no processo. No caso, no processo global do forno e outras funções. Primeiro, ele tem que suprir o calor necessário para os requisitos endotérmicos das reações químicas e, no caso, vai fundir fundir as escórias e produtos metálicos de algumas reações. Ele vai produzir e regenerar gases para redução de vários óxidos, principalmente o monóxido de carbono. Ele vai proporcionar a formação de uma forte e permeável armação, e vai ser através do qual a escória e o metal eles possam cair para uma fornalha e os vários gases eles podem se elevar até o topo do forno. E outra função que ele precisa desempenhar é suprir carbono que vai se dissolver no metal quente. Pode passar. Esse carvão ele não pode ser usado em fornos com grandes dimensões. Por exemplo, é o caso do autoforno. Os que utilizam o carvão vegetal, eles apresentam um rendimento inferior aos que utilizam o coque mineral. E isso se deve à baixa resistência mecânica do carvão vegetal. E, no caso, a coquificação nada mais é do que transformar essa matéria-prima, que é o carvão, que tem uma baixa resistência mecânica, em uma matéria que é rica em carbono e com isso vai elevar a resistência mecânica dela, produzindo o coque que vai ser utilizado posteriormente nos processos. Pode passar. As etapas de coqueificação. A gente começa com a desgaseificação. Até 200 graus aproximadamente, a gente tem a evaporação de toda a umidade. Após atingir, por exemplo, 300 graus, aí toda a matéria volátil, por exemplo, os carbonetos, eles vão decompor termicamente o carvão. E ao atingir 500 graus, gases como o monóxido de carbono e o CO2, eles são liberados. Posteriormente, é o amolecimento, no caso é uma etapa, né? Ao exceder a temperatura de 350 graus, o carvão ele começa a amolecer, e no caso ele vai aderir à forma plástica dele, né? Que a gente chama de fase plástica. A gente tem a fase do
inchamento, que é a transformação da fase do carvão para a fase plástica, né? Onde que a gente tem essa contração do carvão, devido à produção de gases brutos pela queima do carvão, no caso, há esse inchamento dele. A ressolidificação é a viscosidade e a aparição de poros, eles aumentam com o aumento da temperatura dessa massa plástica que é produzida, e após atingir temperatura por volta de 450 graus, o carvão ele é convertido a um estado sólido que é chamado de semicoque. E a gente tem a etapa de contração, que é acima de 700 graus, a gente tem algumas reações ocorrendo, por exemplo, craqueamento, e eles tornam a estrutura mais estável. E no caso, eles vão contrair o coque. E a partir de 900 graus, o coque, então, produzido, e no caso, nessa temperatura, ele vai conseguir atingir as especificações desejadas aí do processo. Aí a gente tem na figura aí as etapas de coqueificação e pela descida da linha é de acordo com a temperatura aí. A gente tem aí a câmara de combustão com uma temperatura mais alta, parede de aquecimento. O coque também vai ter essa temperatura mais alta e a fase plástica, no caso, temperatura mais baixa, mistura de carvões e outros. Pode passar. A produção de coque na coqueria. No caso, eu já falei, né, que é a transformação do carvão em coque na coqueria. Nesses fornos, o carvão ele é submetido, né, a essas temperaturas altas e, com isso, vai levar à ausência de oxigênio. Isso vai implicar na liberação de gases do carvão e o produto final vai ser um resíduo sólido poroso, que no caso é o coque. Essa capacidade de se transformar em coque é uma característica do carvão betuminoso, ou também é chamado de carvão metalúrgico, e isso acontece devido à presença desses, igual o Rodolfo já falou, desses macerais aí na constituição do carvão. A gente tem aí as matérias que se volatilizam durante o processo, são os hidrocarbonetos, como o metano, a gente tem o alcatrão e alguns tipos de óleo. Esses subprodutos eles são importantes, né? Tanto dentro da siderúrgica quanto fora, porque eles têm algum valor agregado, né? Por exemplo, o piche, que ele está presente na composição do alcatrão, que é um dos subprodutos da coqueria, ele pode ser utilizado na pavimentação de estradas. E a gente tem aí a tabela que 1 tonelada de carvão a gente produz 635 quilos de coque, 37 quilos de alcatrão, 311 quilos de gás combustível, 11 quilos de óleos leves e 11 quilos de sulfato de amônio. Pode passar. Aí a gente tem o processo, né, de produção de coque na coqueria, como se fosse um carrinho aí. A gente começa no enfornamento da mistura de carvões, que o carro de carregamento ele vai receber essa mistura de carvões de alguns silos e eles vão fazer a transferência de algumas quantidade deles para dentro de alguns, no caso dos fornos, né, que a gente vê aí do primeiro para o segundo. E pode ser por gravidade ou algum outro sistema de alimentação. Após ele ser vertido, acontece o nivelamento. Essa operação é realizada pela máquina desenfornadora. No caso, ele vai utilizar uma barra de metal através de uma porta que é na parte superior do forno. E o objetivo dela é deixar a carga toda retilínea, que vai criar uma zona que é mais fácil para a saída de alguns gases que são produzidos durante as reações. Depois dessa carga carregada dentro do forno,
As paredes, a temperatura delas varia de 1.000 a 1.100 graus, e a mistura desses carvões ele só começa a sofrer esse processo de coqueificação. Esse processo ele demora de 15 a 24 horas, dependendo da temperatura da parede e da largura do forno. Isso aí vai depender do processo. Após a coqueificação, ocorre o desenfornamento, que é a retirada dessa carga coqueificada de dentro do forno, e também realizada pela máquina desenfornadora. No caso, ela vai utilizar como se fosse um êmbolo, que ele vai empurrar a carga para fora do forno. Essa carga ela possui como se fosse uma grade que vai direcionar essa massa de carvão massa de coque, para o carvão, para o vagão de extinção. E essa máquina móvel ela possui uma grade que é a guia de coque. Posteriormente, no vagão de extinção, ocorre o resfriamento, né, dessa massa incandescente. Ele vai estar a temperatura de aproximadamente 1.100 graus. E aí a temperatura tem que ser diminuída para possibilitar o manuseio desse material. Essa locomotiva ela é levada até uma torre conhecida como torre de extinção, onde que essa massa ela é submetida a um banho controlado com água. Então, a temperatura é reduzida de 1.100 graus para 60. E tem outros tipos para também diminuir essa temperatura, por exemplo, utilizando nitrogênio, que a partir desse resfriamento é gerado também calor, que é aproveitado como energia elétrica dentro da indústria. Pode passar. A gente tem basicamente 3 tipos de fornos quando se trata de uma planta de coqueria. A gente tem os fornos byproducts, que são conhecidos como recuperação de subprodutos. Os heat recovery, que é a recuperação de calor, e o non-recovery, que são os fornos de soleira aquecida. E eles não têm recuperação de subprodutos nem de calor. No caso, o byproduct, recuperação de subprodutos, ele tem um processo que permite a coleta de matéria volátil, que é liberada do carvão durante o processo de coqueificação, e desse modo é possível um posterior tratamento e aproveitamento desses gases. Uma bateria de fornos desse tipo, ela é constituída de algumas câmeras verticais, que são bem grandes, pelo menos de 11 a 15 metros de altura, pelo menos, de comprimento. E cada carga, mais ou menos, tem de 24 a 30 toneladas de carvão. E suas paredes elas são constituídas de tijolos refratários e para aguentar o calor e aquecidas por um gás combustível, que pode ser, por exemplo, o próprio gás da coqueria ou algum outro gás que pode ser usado. Aí, boa noite. Eu vou falar um pouco dos outros tipos de fornos. Outro forno muito usado é o heat recovery. Ele tem a recuperação de calor. Planta que tem esse tipo de forno é muito simples e ele é similar com forno de carvão vegetal a partir de madeira, muito similar. Eles têm grandes dimensões. O rendimento dele é em torno de 72,5%, geralmente. São fornos horizontais e projetados para pressão negativa e com injeção de ar. Geralmente, o funcionamento dele, os gases são destilados na coqueificação carvão, eles são queimados dentro do próprio forno, aí ele é carregado abaixo da sua totalidade. Ele deixa um espaço de sobra, que nesse espaço vai formar uma câmara de combustão para a queima desses gases que são gerados. E parte desses gases circulam nas paredes e abaixo do leito,
para fornecer calor para o próprio processo de coqueificação. E é sempre assim, é sempre em ciclo. O calor de um ciclo vai fornecer energia para outro ciclo. E já nos fornos não recobre, como o Carlos já disse, ele não tem uma recuperação nem de produtos, nem de calor. Aí no desenho é o forno heat recovery. Pode passar. As características do gás de coqueria. Nesse processo de transformação do carvão mineral em coque, ele é produzido o gás de coqueria. Ele apresenta geralmente um volume de 440 normal metros cúbicos por tonelada de coque, e ele tem um poder calorífico de 4.200 a 4.800 quilocalorias normal metros cúbicos, aí dependendo do carvão que é utilizado. E a matéria volátil dessa mistura de carvão é destilada nessa forma como o gás GCO, e esse coque fica rico em carbono no forno. Ele pode ser misturado com gás de outro forno, e ele é muito utilizado também em geração de energia. Pode passar. Ele mostra, ele é, né, altamente tóxico, explosivo, asfixiante, ele tem um odor forte por causa dos hidrocarbonetos, ele é composto basicamente de monóxido de carbono, nitrogênio, hidrogênio, dióxido de carbono e hidrocarbonetos, como dá para ver nessa tabela. Pode passar. Aí, do carvão, nesse processo, durante essa pirólise desse carvão, as moléculas complexas, elas são transformadas, elas são decompostas, né, em substâncias mais simples e voláteis. E, então, de um lado vai o gás impuro, são 25% de gás impuro, e do outro lado forma o coque, que é um resíduo sólido, com um teor elevado de carbono. Dessas matérias voláteis do gás impuro, você pode tirar a temperatura ambiente. Hidrogênio, metano, etano, propano, butano, etileno. Na fase líquida, benzeno, tolueno, xileno, disulfeto de carbono. E nos sólidos, os naftalenos, fenol, antraceno e composto pesado, que é o alcatrão e o piche usado como no asfalto. Pode passar. Uma das principais aplicações desse gás de coqueria é na própria coqueria, como eu disse, no ciclo da coqueificação, que cada vez que você usa, esse gás que foi guardado vai ser usado de novo num próximo processo. Eles devem ser utilizados racionalmente no próprio processo, e mostra que esse uso dele aumenta a velocidade na frente de coqueificação. Aí aqui na imagem dá para ver algumas das aplicações dele, como na mistura de outros gases, porque geralmente alguns gases são pobres, e aí tem processo que exige um gás melhor. Então, é misturado esse gás da coqueria neles, para poder passar para o processo. Pode passar. Aí, usado também na sinterização. A sinterização é quando você funde os finos do minério de ferro para poder agregar eles. Esse processo consome muita energia, e isso geralmente incide no preço do usa e nas emissões de particulados e gases. Com essa necessidade de diminuir a emissão de dióxido de carbono e
e esses principais problemas ambientais, por causa desse gás, aí vê-se a necessidade de usar esse gás na sinterização, porque aí, além de reduzir a emissão do gás, ela também reduz a utilização do coque. Aí, para isso, eles usam a injeção de combustível gasoso e amplia a frente de combustão e diminui o consumo de coque e proporciona uma melhor qualidade do sinter também. Pode passar. Dando continuidade aí, a gente tem outras aplicações do COG, né? Que é o gás proveniente da coqueiria. Tá um Ô, pouco Ana, baixo seu a voz. tá alto ou tá baixo? Abaixo? Pessoal, vai cair. Melhor a gente sair e começar outra, Ana. Vai cair. Tá bom. Ok.